Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e sempre um programa especial para vocês. Sempre a gente busca convidados para lá de especiais, né? Então a gente vem num circuito aí, a semana passada você assistiu o Daryl e o Ivan, né? Um antropólogo e que falar do diretor de fisioterapia, né, de um cara que tem uma energia tão grande, né, como o Ivan Sheida. E hoje a gente está aí seguindo essa linha pós-pandemia de trazer pessoas brilhantes, pessoas que realmente estão fazendo acontecer no momento que o país e o planeta, né, parou durante alguns meses por conta de algo muito importante que foi a pandemia do Covid-19. E aí hoje eu trago duas pessoas incríveis. Aqui do meu lado o Carlos Eduardo, obrigado pela participação e principalmente por nos receber. E, lógico, aqui também uma pessoa incrível que é a Delba. Delba, obrigado pela tua presença aqui. Por que eu tô com essas duas pessoas aqui? Por que a gente veio no laboratório? Porque muitas pessoas ficam assim, né? Porque Covid, não sei o quê. Esse cara aqui, por exemplo, tá dando entrevista o tempo inteiro, todos os jornalistas atrás, tal. Por quê? Porque fica exame para cá, positivo e tal. E na verdade a gente veio falar de coisas positivas, mas não é o teste positivo. A gente veio falar de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, que é o foco do programa. Desde a semana passada eu já até tinha falado isso, que ficar falando de pandemia, todo mundo já sabe, porque você liga a televisão, vários programas tratam isso, inclusive o nosso jornalismo tem feito uma cobertura brilhante em relação a isso. Então esse assunto pra gente não é um assunto importante. O importante é pensar o seguinte, dentro dessa ameaça, dentro desse clima que está, né, dessa energia que paira por conta de uma pandemia, dá para fazer coisas, dá para desenvolver coisas e dá para se realizar e trabalhar principalmente o desenvolvimento durante esse momento. E aí está aqui a prova, né, duas pessoas que vamos falar sobre isso. Vem a pergunta de $1 milhão para você. Dá para realizar coisas mesmo no meio de tanto medo? Tem que realizar, né, Ari? Você tem que pensar um pouquinho diferente, nós temos que ser mais otimistas, né? E a vida continua, com Covid, sem Covid. Adorei isso aí de falar de coisas positivas sem ser um resultado de laudo positivo. Então, assim, está sendo uma grande crise. Nós não pensamos nunca ter passado a isso, nem você, nem eu, nem o prefeito, o governador do estado, enfim. E você tem que tentar ocupar aquilo que te faz bem. O que me faz bem hoje em dia é o quê? Trabalhar, tentar produzir em prol de alguma coisa. Eu não estou falando cifrão, eu não estou falando lucro, eu estou falando em você fazer algo. Então, vamos fazer o quê? Parar, chorar e sentar? Não, vamos lá. Vamos tentar inovar, tentar fazer com que a gente consiga prestar um serviço melhor, atingindo mais pessoas, com um custo menor e fazer a tua empresa crescer. Porque, afinal, por exemplo, eu tenho aqui o laboratório celular Mater há 28 anos, eu tenho 52. É o meu filho de 28 anos. Adulta, exatamente. Né? Então eu acabo passando mais tempo aqui do que em outro lugar. Já falamos no programa passado, ou nós batendo papo, que eu adoro conversar com a Ari, porque é sempre um aprendizado. Na minha vida, esse ano, fazem 21 anos que eu perdi meu pai e a minha mãe, você já sabe da história, como foi, faleceu meu pai e minha mãe no mesmo mês. O laboratório, para mim e para a Fátima, acabou sendo uma grande ajuda na perda de um pai e mãe no mesmo mês. Então, a gente ficou com o quê? O laboratório. Então, assim, me faz muito bem vir aqui e me faz muito bem fazer, quer dizer, tentar ver a coisa com outros olhos. Não existe coisa pior na vida do que você perder um pai e uma mãe. Não é que a pandemia seja uma gripezinha, não é isso. Mas nós temos que tentar fazer com que resultados bons venham. Então, assim, vamos trabalhar, vamos produzir. Então, vamos lá. Vamos fazer o que de novo? Unidade Célula Mater Viva, destinada somente para pessoas da melhor idade, terceira idade, a idade da sabedoria. Que nasceu durante a pandemia, de repente, né? Porque, assim, mesmo você tendo um planejamento de longo prazo, de repente vem essa coisa do projeto, assim, poxa, a gente está vivendo esse momento, mas de repente também é uma oportunidade de
customizar, de fazer coisas que possam ajudar as pessoas. Das pessoas vindo aqui, se tivesse um espaço só para elas, onde a funcionária, nós temos que ter um atendimento humanizado, mas essa funcionária, ela fala mais alto, ela tem uma paciência, ela é mais envolvente, ela é mais marcante. Então, assim, quanto mais coisas boas oferecemos aos outros, isso volta para nós com certeza. Perfeito. É isso que eu penso. Eu vou já puxar a Delba aqui para a conversa, porque ela vai Delba, essa coisa de realizar durante uma parada, né? Então, assim, o planeta estacionou. A gente sabe que efetivamente essa pandemia, independente das questões trágicas que trouxe, ela trouxe esse ponto que, assim, o planeta parou e muitos pararam para pensar. O realizar, o fazer, é importante nesse momento? O Carlos, bom, antes de mais nada é um prazer, viu? E muito bacana, eu trago sempre pessoas brilhantes para cá, né, Carlos? Nossa, me senti agora. A gente tem que passar conteúdo para as pessoas, por isso que o programa tem aí esses 2 anos e esse sucesso que tem, né? Bacana. O Carlos pontuou muito bem a parte da inovação que a gente deve ter na parte profissional e tudo mais. Quero entrar mais ou menos por aí, porque muitas pessoas falam assim, mas eu já não estou mais no mercado de trabalho, eu já não vou inovar em quê e tudo mais. Mas a inovação não está diretamente relacionada à sua profissão. Obrigatoriamente inovação e profissão, mas você pode inovar mesmo que se você não estiver no mercado de trabalho. Existem muitos caminhos para se inovar. Esse projeto do Carlos, do Viva a Vida, é genial, né? Mas se você não está no mercado de trabalho, há muitas coisas. Inovação não corresponde somente à parte profissional. Existem comportamentos e atitudes que você pode fazer na sua casa inovando, para melhorar, inclusive, essa tua vibração, essa tua motivação na vida, né? Então, assim, converse com pessoas que são mais positivas, que tem ali com você uma interatividade, e se você se sentir, sei lá, angustiado e tudo mais, por que não dividir essa angústia com pessoas que você tem compatibilidade, afinidade e tudo mais? É uma boa forma também, né, de estar realizando algo e estar realizando algo emocionalmente. Porque às vezes até trazendo, Carlos, assim, vamos falar um pouco sobre essa questão de empreendedorismo, aí fica a sensação de que, por exemplo, uma pessoa que eventualmente até está aposentada ou está parada, fica assim, mas poxa, o que eu vou realizar? Eu já estou lá com meus 70 anos, 80 anos, não tem mais, eu já realizei tudo. Na verdade, o que a gente está falando aqui, nós três, é de um outro tipo de realização. Exatamente. Claro, ele sendo empresário, ele sendo profissional, ele está realizando dessa forma, mas você pode realizar de outras formas, também. A gente nunca realizou tudo na vida. É isso mesmo. Nunca. Isso daí é uma generalização que a gente, né, que a gente tem conosco e que a gente vai... Não, e também é um excesso de vaidade, falar que a gente já realizou tudo, vamos combinar, né? Então tem muitas coisas pra gente realizar na vida, independente da idade. Independente da idade, né? A motivação interna não tem idade, né? E criatividade não tem idade. Porque o que é criatividade? É a mente brincando. Então vamos deixar a mente brincar, porque essa mente vai te direcionar para um caminho que é mais legal você ter a partir de agora, porque há caminhos muito bacanas. No teu caso, como que é esse mecanismo interno? Vamos fazer um pouco de mentoria para as pessoas? Sim. Como que é isso? Você assim, tá aqui, tá na dificuldade, ok? Até porque antes da pandemia a gente já viveu crises econômicas, vários outros tipos de crise. É o pensar positivo? Como que vem isso? Pensar positivo, é exatamente isso. É você tentar tirar o lado positivo de tudo. Então é assim, voltamos ao Covid. Covid, abril, maio, junho, os outros exames do laboratório sumiram. Pois se não tem consulta, não tem exame. E se não tem exame, a empresa não funciona. Então, abril, maio, junho, basicamente exame de quê? Covid. Covid, PCR, teste rápido, aqueles exames todos que a gente já ouviu falar várias vezes. Então, assim, vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos pensar positivo. Então, vamos sentar, vamos fazer um projeto. Qual seria um projeto novo em Santos? Existe um laboratório destinado para atender a terceira idade, já que Santos, nós sabemos que a nossa grande população não tem. Então, vamos atrás disso, vamos tentar viabilizar isso.
ela falou uma coisa muito boa, é sempre extrair o positivo e estar em contato com pessoas que são positivas, né? Porque você só contar com aquelas pessoas que te trazem notícias ruins, o Covid está aí, nós vamos morrer, e vai vir a segunda onda, e vai vir a terceira onda, e agora... Então, assim, eu tento me cercar de pessoas positivas, não dá para você só elétron, próton, às vezes você tem que ser meio nêutron, né? Então, assim, mas você tenta extrair o lado bom. Então, eu pego aquela pessoa que tem um pouquinho de negativo e tento dar uma carga positiva. Tente ver por esse lado, a vida não é só assim, vamos pensar diferente e a coisa vai. Mas é um exercício interno que você tem que ter. Porque também, assim, desculpa te cortar, mas assim, eu acho que em alguns momentos, eu penso, até quem te assiste aqui, de repente fica assim, poxa, é louco. Né? Às vezes as pessoas vão te chamar de louco, porque como que pode, né? Todo mundo se retraindo, todo mundo de repente fechando, todo mundo olhando para uma crise, e aí vem lá a tal da criatividade, né? Como a Delba falou, e olha diferente aquilo, dá um novo significado para aquilo. Voltando ao meu caso, vamos agora pensar como empresário. Até o finalzinho do ano, 41 milhões de famílias vão migrar da classe C para a classe D. Eu estou falando de mais ou menos 100 milhões de pessoas, levando em conta que cada família tenha 3 pessoas. Estou sendo bem realista. A maioria vai perder plano de saúde. A gente sabe disso ali, porque a gente sabe que nos últimos anos teve uma evasão de plano de saúde, sim. Essas pessoas vão ficar sem assistência. Você tem que ver o exame, a minha parte... Eu vejo como medicina preventiva e auxiliar o médico naquilo que for possível por uma conduta correta. Eu tentando fazer que o exame fique mais acessível, eu ajudo as pessoas e me ajudo lá no final. Mas o foco não é só cifrão, o foco não é só o lucro, o foco é você ter uma atitude positiva que te faça bem e que no final você ajude os outros também. Sim. É isso aí, o grande segredo é esse. Perfeito, olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho, vocês dois fiquem aí. Opa. E você, daqui a um minuto a gente está de volta. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a Delba falou no primeiro bloco aqui, poxa, eu gostei do brilhante. Na verdade, nós temos com a Débora Allegro, que é brilhante, é uma pessoa que é especialista em programação neurolinguística, no mundo onde todo mundo virou coaching, todo mundo virou mentor, todo mundo tem segredo para tudo e, na verdade, existe toda uma escola, toda uma preparação e essa pessoa é uma das mais preparadas nessa área, por isso que ela de vez em quando aparece aqui no programa, porque realmente tem valor para estar aqui no Pessoas de Valor. E aqui do meu lado, um empresário, mas acima de tudo um mentor. Por quê? Porque eu sei, e eu já conversei aqui na região muitas vezes com pessoas que têm ele como referência. Acho que você nem sabe disso. Mas por quê? Porque você acaba, de certa forma, fazendo sim essa mentoria, porque as pessoas ficam sempre para aquele olhar de, poxa, agora como que eu vou fazer? Principalmente os startups, os empreendedores que estão começando e pensam, pô, um dia eu quero ser aqui nesse cara. Né? E efetivamente, nesse bloco eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos modelos mesmo, para a gente pôr algumas propostas na mesa, porque quem assistiu o programa sempre fica com a ideia, poxa, o Pessoas de Valor traz coisas diferentes, e aí a gente está aqui num primeiro bloco falando um pouco de, olha, dá para fazer, né? Dá para realizar no meio de uma pandemia, tudo, mas a verdade é que muitas pessoas têm uma mentalidade hoje, na prática, que estão com medo de fazer as coisas e principalmente sem ter uma noção do que vai acontecer. No primeiro bloco você falou que a gente vai ter um empobrecimento natural, isso aí é demográfico, né? O próprio governo sabe disso, então tem um empobrecimento de uma faixa da população até por conta do planeta ter parado. E outra questão é a questão de quem está com medo de perder o que já tem. Então, existe essa relação de, eu não tenho nada, então eu estou conquistando alguma coisa, eu tenho. E outra o cara já tem e vai perder. No caso, consultando aqui o nosso mentor, você acha, a tua percepção de realização é mais fácil, por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo lá, um empreendedor, ou uma pessoa que eventualmente está desempregada no momento, começar do zero, ou alguém que perdeu tudo e recomeçar? Olha, parece uma pergunta retórica, mas é bem profunda. Muito, muito, muito. Começar do zero sempre é um desafio novo e recomeçar é um desafio em dobro. Eu penso exatamente assim. Então, momentos na nossa vida nós temos altos e baixos sempre. Você estava falando, eu fiquei pensando o que me fez, qual o pensamento que me vem à cabeça sempre. Eu fiz judô aqui em Santos com o Paulo Duarte. Dos 8 anos aos 17 anos, quando entrei na faculdade. E ele tinha uma frase que eu levo comigo até hoje: quem teme perder já está vencido. Então é assim, você não pode achar que vai dar errado, você não pode achar que não vai dar certo. Você tem que ter um pensamento otimista e com um pezinho no chão sempre. Aquilo que você falou do lado positivo, de pensar positivo não é pensar diferente. Pensar positivo é pensar certo. Você tem que pensar positivo, gente. Você tem que ter uma força interna que te fale, nem tudo é sucesso ali. Nem tudo é sucesso. Até já te corto, né? Porque tem esse lado também que às vezes as pessoas veem um mentor, veem um empresário bem-sucedido e não vê as dores de barriga, os sufocos, as perdas. Das pingas, dos tombos, né? Que a gente já ouviu falar isso. Fala, o cara chega aqui, o cara assim, tem funcionário. Eu tenho hoje no Brasil perto de 504 funcionários, para ser bem exato. Não é fácil você ter 500 pessoas atrás. Famílias, né? Eu não sou uma mega empresa, eu sou uma família. A minha empresa é uma empresa é de família. Fui para Maceió, passear com a família, abri um laboratório em Maceió. Então eu achei ali, eu vi que ali uns resultados de exame que dava para ser liberado em horas, levavam dias. Então achei ali um mercado bom para mim que funciona bem. Então você tem que, aquela história do limão fazer a limonada é verdade sim, e tentar pensar positivo sem uso de remédio algum. Eu acho que quem consegue programar você é você mesmo. Escute os coaches, escute
os assuntos bons, as pessoas com uma vibração boa, você tem que ouvir, mas você tem que ter uma conduta feita e seguir aquilo que você acredita. Nem tudo é fácil e nem tudo é bom. Bem, aí eu vou para Delba, porque aí a gente está na hora, agora é a hora que você vai falar para o nosso telespectador, tá, eu tô ouvindo esses caras, essas pessoas falarem aí, tá tudo lindo, maravilhoso, o que eu faço com o meu desemprego, o que eu faço com a minha empresa ou com o meu projeto que eu estou começando? Agora é contigo, tá na hora de falar pra gente o que fazer. Legal, duas coisas. O pensar positivo não quer dizer exatamente que aquilo vai acontecer exatamente como você quer. Não. O pensar positivo vai te dar um ânimo, uma motivação maior para sobrepor os desafios que vão aparecer naquele objetivo. E que sempre vão aparecer. E que sempre vão aparecer, e é excelente que apareçam, porque o crescimento se dá por aí. Na superação, como você estava me falando daquela historinha que depois você me contou ali no bastidor, né? Então tá. Então essa é a primeira coisa. Vamos pensar positivo e vamos ter mais habilidade e inteligência emocional para superar os desafios. Beleza. Segunda coisa. Se o pensamento se você teve perdas, como o Carlos disse, nessa época da Covid, ou até antes da Covid, ou na vida, tá? A técnica é essa, você vai pensar naquele problema, traz aqui para sua tela mental aquela questão, aquele desafio que você teve, é chato, mas é temporário, rapidinho, trouxe para aquilo, aí você vai diminuir na sua tela mental esse problema, essa questão, diminuiu, vai distanciar da sua tela mental até, imagina uma linha do trem, vai até lá embaixo, não sei o que, e explode. Daqui a pouco, se ela voltar de novo, a técnica é a mesma. Você está na tela mental aqui, o desafio. Diminui. Pontinho preto ali, jogou na tela, no trilho do trem e explode. O que você está fazendo? Você está interrompendo um caminho neural deste pensamento recorrente. Terminou aí? Não terminou aí. Seguindo, agora você vai para aquilo que você quer e você coloca na sua tela mental aquele projeto, aquilo que você alcançar na sua tela mental grande e colorido. Ou seja, colorir os objetivos, né? Fazer com que aquilo se torne cada vez mais palpável. Que aumenta a intensidade. Colorido aumenta a intensidade e preto e branco diminui a intensidade. Aí vamos lá para a questão do mentor mesmo, que eu estou caminhando para essa linha do mentor Carlos Eduardo. Qual foi o seu maior desafio até hoje? Eu ainda não conheci o maior desafio. Eu estou pronto. Venha que a gente bate no peito, a gente vê o que faz. Eu não posso achar que eu já passei pela... Quem perdeu já, que eu te falei, perdeu pai, perdeu mãe no mesmo mês, eu já perdi uma filha. Então, assim, perder um filho, tudo aquilo que você perde não é fácil. E as pessoas que você mais ama no mundo é filho, pai e mãe. Então, já perdi uma filha, já perdi um pai, já perdi uma mãe. O meu maior desafio ainda não veio, eu acho que não. Pior que isso não tem. E se vier, vamos ver o que vai ser, vamos atrás, vamos correr. Mas aí legal, assim, olhando sobre um prisma de, poxa, o maior desafio ainda não veio, para quem está assistindo, e aí eu faço sempre esse advogado do diabo, sim, pode parecer assim, então eu sei que ele está preparado para os desafios, mas também não passa um pouco a ideia de que quando ainda vai vir um desafio, que vai vir alguma coisa que você não consiga superar ou não? Não tem um contrassenso nisso? Dá medinho, não dá? Dá um medinho daquilo que vem, mas eu tento pensar positivo sempre. Não tem o que fugir ali. Não é fácil. A gente não sabe como vai ser amanhã, depois e depois. E se eu não fizer nada hoje, o meu amanhã pode ser um pouco pior. Então eu vou atrás, eu vou tentar mudar uma coisa com aquilo que eu tenho hoje. Eu penso assim, é meio louco, mas é assim. E aí no momento de pandemia, por exemplo, esse período que, como você falou, né, que tudo estava relacionado a um único teste, aí tudo se mudou, né, a engenharia dos números mudaram. Não demiti ninguém. É um desafio. Não demiti ninguém ali. Eu não demiti ninguém. Está aqui uma pessoa que está nos vendo aqui nos bastidores, que ela pode, eu não demitir ninguém. Reduzimos o horário, reduzimos a carga, mexemos, mas tentar preservar isso. Então, a pandemia serviu até para as pessoas que
trabalham comigo vê que realmente a empresa é uma família, que a gente tentou juntar todo mundo, tem um propósito. Você não vê um funcionário como o número 1, o número 15, você vê um funcionário como nome, qual é a história que ele tem. Isso tudo está ligado com a humanização e com o lado positivo, que a gente está falando isso aqui desde o início, e tem que ser positivo sim. Você manter todo mundo perto de você, numa fase assim, não é fácil ali. Não. A fatura não é que caiu 20%, caiu 90%. Daqueles exames que você estava fazendo, caiu 90%. Eu te mostro isso com números. Sim. Então, assim, já que o cara tem laboratório em Santos, é isso, é aquilo, é empresário e tal, mas não foi fácil. Eu não falei em momento algum que foi fácil, não. Então, vamos correr a banco, vamos no banco pedir ajuda, mas vamos pensar positivo que vai vir coisa boa aí. Eu sempre tento fazer assim, não é fácil, mas você tem que fazer exatamente isso. Aí eu entro um pouquinho contigo aqui nessa questão das metas, né? De importante ter algumas metas ali na frente, poder visualizar um pouquinho o que vem pela frente, porque, por exemplo, numa pandemia, muitas pessoas jogaram as metas fora, né? 2020, eu ouço muita gente, inclusive, Carlos, falando assim, 2020 para mim é um ano morto, né? Morreu, né? Morreu, deu ruim, né? Que nem a pessoa fala, a molecada fala. E aí? Como que fica essa coisa das metas, dos objetivos e tal? Realmente, pandemia é para colocar tudo no chão e recomeçar, reconstruir? Tá. Eu só quero fazer uma observação muito interessante com o que o Carlos falou, que ele diz assim, o desafio maior ainda está por vir, né? E as coisas ainda estão, eu consigo olhar agora para o presente e para o futuro. Isso é muito importante. Fazer uma linha do tempo mental. Essa linha do tempo, se você tiver essa linha do tempo marcada lá no teu passado, para você começar a andar novamente, vai ficar muito mais desafiador. Agora, se você tem uma mente voltada para o presente, projetando-se para o futuro, aí você cria aquele motivacional para seguir adiante. E isso é muito legal. Isso a gente deve fazer com as metas também. Não vamos deixar essas metas diminuírem a intensidade emocional que você tem. Elas estão aí vivas. Elas só tiveram um intervalinho. Sim. Entenda que foi apenas um intervalo, que isso não é definitivo e que você tem sim toda a possibilidade de alcançar a meta, seja profissional, ou seja na parte pessoal, ou seja na parte comportamental. Porque quando a gente fala meta, todo mundo fala assim, minha meta está sempre relacionada ou ao dinheiro, ou ao profissional, ou ao negócio, não sei o quê. Meta é muito mais do que isso. Meta pode ser simplesmente ou grandemente falando, ser um ser humano melhor, ter um propósito na vida. O que eu vim fazer nessa vida aqui? Qual é o meu propósito? O que eu vim desenvolver aqui? Isso é muito importante. Isso não é uma frase para quem tem 18, 25 anos, 30, não sei o quê. Eu posso ter 70, 80 anos e descobrir o meu propósito maior agora. Aí tá tudo certo. Propósito não tem idade. Olha, propósito com 80 anos é maravilhoso, né? Deve ser lindo. Eu acho fantástico isso. Por isso que eu acho que a gente não pode se limitar. Quando você fala que já deu, para mim já deu, não. Tem 80, 81, 82, velhinho que namora com 86. Eu acho isso maravilhoso, eu acho muito legal. Você tem que pensar exatamente assim. Perfeito. Gente, estourou o horário, como sempre, né? A gente tem sempre fala, o programa tinha que ter mais duração, mas eu sempre devolvo, quando fazem essa colocação, de que na verdade é o tempo ideal para as pessoas refletirem, porque a partir de agora, desse episódio, ouvindo os mentores aqui, né? Os dois mentores, você vai pensar muito mais daqui para frente. O programa não acaba aqui, o programa continua na sua mente, tá bom? Pessoas de Valor fica por aqui, agradecer a presença de vocês dois. Realmente não é fácil falar no meio de uma pandemia onde as pessoas estão realmente com medo e que é um medo real, falar de coisas positivas. E aí não julguem a gente achando que a gente é poliana, né, que tem aquela mente de ingênua. Não, a gente está, na verdade, ao contrário, querendo trazer para você propósito, trazer missão e entender que dificuldades realmente existem, mas a gente pode superar, tá bom? Fica com a programação da Santa Cília TV e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!